Olá, amigos telespectadores da TV Transamérica e das redes sociais. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 UHF e também pelo Facebook, na página da TV Transamérica e do Verdade Expressão. Você pode participar conosco através do WhatsApp, 41 99 613 3677, vai aparecer ali na tela. E também estamos ao vivo pelo nosso site, www.verdadeexpressão.com.br. Através desses canais você pode participar, interagindo, mandando sua pergunta, sua crítica e sua sugestão. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos para as notícias da semana aí com o nosso jornalista Pedro Lima, através da Isis Barros Lourenço. Boa noite. Vamos então começando a falar sobre a região metropolitana de Curitiba. O radar meteorológico Banda X, cedido pelo governo do Paraná pela empresa Japan Radio Company, foi instalado na última quinta-feira, dia 7, na sede do CIMEPAR em Curitiba. O equipamento, fruto de uma parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, monitorará o sistema meteorológico da região metropolitana de Curitiba para a prevenção de desastres naturais. É o primeiro deste tipo instalado no estado. O equipamento será utilizado pelo CIMEPAR e Defesa Civil. O CIMEPAR opera e encaminha as informações à Defesa Civil, que é responsável por monitorar as condições e, caso necessário, enviar os alertas aos municípios. A previsão é que o equipamento esteja em funcionamento em janeiro para testes internos e em fevereiro para a operação oficial. Agora vamos falar de Pinhais. A 4ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de Pinhais apresentou denúncia criminal contra um ex-vereador pela suposta prática por 37 vezes do crime de corrupção ativa e também pelo delito de falso testemunho. E mais 4 pessoas, incluindo 3 de seus ex-assessores, todos por falso testemunho. Os réus são investigados na Operação Racha, instaurada para apurar a prática de divisão de remunerações de assessores parlamentares comissionados que seriam obrigados a entregar mensalmente parte de seus vencimentos a alguns vereadores de Pinhais. Conforme apurou o Ministério Público, os três ex-assessores prestaram falso testemunho, mentindo em depoimentos quanto à divisão de seus ganhos com o então vereador. Outro réu, a mando do ex-vereador, teria oferecido uma recompensa para que um dos ex-servidores mentisse em seu depoimento. Agora vamos falar da cidade de Doutor Ulisses, que fica na região metropolitana de Curitiba. O TCE-PR aplicou 16 multas que somam R$ 20.600 a Josiel do Carmo dos Santos, prefeito de Doutor Ulisses, na gestão de 2013 a 2016. Além disso, o ex-gestor desse município da região metropolitana de Curitiba deverá restituir R$ 10.400 aos cofres públicos e pagar multa de 30% desse valor. As penalidades foram aplicadas no julgamento das contas de 2013, em que a Corte de Contas emitiu parecer prévio pela irregularidade. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, a COFIM, unidade técnica do TCE-PR, responsável pela instrução do processo, verificou 16 impropriedades no exercício de 2013 de Doutor Ulisses. Dentre elas se destacam ausências de repasses ao regime próprio de previdência social, cargos comissionados ou terceirizados em funções de assessoria jurídica e contábil, fontes de recurso com saldos negativos e a falta do encaminhamento do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Obrigado, Pedro Lima, nosso jornalista colaborador. Então, pessoal, hoje o nosso entrevistado é o prefeito atual de Campo Largo, do Democratas, Marcelo Pupi. Boa noite, Marcelo. Uma honra recebê-lo pela 3ª vez. Pois é, eu que tenho que agradecer. Aliás, a primeira vez apenas pelas redes sociais. Ainda como candidato a prefeito, depois como prefeito eleito e agora aqui de novo, nesse estúdio confortável da TV Transamérica. Marcelo, qual é a experiência de ser prefeito, um ano,
O que você sentiu aí? Qual o balanço que você faz nesse primeiro ano aí? Bom, por alguma razão, Rafael, eu tenho alguma experiência até bastante longa na minha vida. Eu tinha 3 anos quando meu pai foi prefeito a primeira vez. Depois ele voltou a ser prefeito, eu tinha 16 anos, ele voltou a ser prefeito, eu já tinha 40. Eu assessorei governadores, eu trabalho com uma fundação alemã há muitos anos, eu fui vereador, fui presidente da Câmara, mas uma coisa eu quero dizer, nada substitui a experiência de você sentar na cadeira de prefeito. É só ali, na hora que você senta, em que você consegue ter a exata dimensão do que é servir. E aí você passa a ter a seguinte situação. Aquele que quer governar apenas pelo poder, faz de conta que governa. Mas aquele que tem o governo como missão, como a arte de servir, é algo que você tem que trabalhar das 7 da manhã até 10, 11 horas da noite todos os dias, sem sábado, sem domingo, sem final de semana, para você poder dar o melhor de si pela sua cidade. A outra experiência que eu tenho é a seguinte: você chega cheio de ideias, mas você tem uma administração que vem rolando. E essa administração que tem rolando, você não começa da estaca zero. Muitas vezes você tem que dar respostas para isso. E muitas vezes você está governando e acontece uma imprevisibilidade. A soma desses 3 fatores, Rafael, da imprevisibilidade, da bola que vem rolando e dos sonhos que você tem com a população, é que você tem que mediar claramente para saber onde vai chegar. Você trabalhou com uma arrecadação em 2017 de 280 milhões aproximadamente, que foi uma arrecadação que foi elaborada no ano passado. Gostaria que você falasse como que você recebeu a prefeitura e como que você trabalhou com essa arrecadação. Bom, a primeira situação, o orçamento de Campo Largo em torno de 283 milhões de reais. Isso no ano de 2016. Foi executado claramente 200 e algo em torno de 32 milhões de reais. 230 para 280, você tem um déficit orçamentário de 50 milhões de reais. E só ao longo do tempo é que você vai sabendo o que é isso. Aí você vai ver e fica para trás, e eu tive que pagar, por exemplo, o atrasado do funcionalismo público. Lá você vão 3, 4 milhões. Aí você vai ver contratos que não eram reajustados e que você perde o contrato. Cada contrato desse, 300, 400 mil reais. Aí você vai ver que tinha uma casa, por exemplo, em Bateias, que deveria servir para a guarda municipal e que esqueceram de devolver a chave para uma instituição. E lá ficou a casa. E aí a casa sem condição de uso. E aí você tem que pagar no final das contas um número lá de 20, 30, 40 mil reais. E até o caçambeiro que deixava a caçamba no cemitério, você tinha alguma coisa para pagar. Então, quando você pega uma prefeitura, apesar deste dinheiro, mas com déficit orçamentário de 50 milhões de reais, e chega no final de 2017, exatamente no 0 a 0, a gente mostra que não foi fácil fazer gestão. Mas foi a maneira que nós tivemos de arrumar a casa. Olha, peguei Campo Largo sem certidões do Tribunal de Contas. Hoje, chega no final do ano, Campo Largo tem a certidão do Tribunal de Contas. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento aos funcionários da Prefeitura Municipal, que fizeram neste ano a prestação de contas através do CAM para o Tribunal de Contas de 2012, 13, 14, 15, 16 e 17. Chegamos hoje, em dezembro, em meados de dezembro, faltando poucos dias para o Natal, e estamos absolutamente em dia. Eu acho que nós nunca mais, nos próximos 3 anos, vamos ter problemas de certidão do Tribunal de Contas, nem de estar inscrito no CADIM. Você pode falar quais as dificuldades que geram para um município não ter essa certidão liberatória? Olha, então vamos dar um exemplo bem claro aqui. O município de Campo Largo, vamos imaginar lá, cidadão que não está em dificuldade e que não paga suas contas, ele vai para o CEPROC, para o Serasa. E daí, se você quer comprar alguma coisa, você não tem o crédito.
Isso é com o cidadão comum, com o homem, com a mulher que quer fazer uma compra e não paga as suas compras. Com o município é um pouco diferente. Com o município você tem o governo do estado e o governo federal como se fosse teu pai, ou como se fosse alguém que viesse para te dar o dinheiro. E diz, olha, aqui está o dinheiro para a obra tal, aqui está o dinheiro para você fazer isto. Só que daí eles dizem assim, só me traga a certidão liberatória. E daí você, como prefeito, tem que dizer, o município não tem certidão para receber aquilo que é do seu direito. E isso, além de vexatório, além de vergonhoso, é um sinal de incompetência. Olha, felizmente Campo Largo passou uma borracha nisso. E a partir de agora, Campo Largo está em dia com o Tribunal de Contas, em dia com o CADIM, e eu espero que nós não tenhamos nenhum Kinder Ovo pela frente, que é você descobrir coisas que te levam para esta situação. Mas eu acho que a partir de agora as coisas vão caminhar num bom propósito. Você relatou 50 milhões de dívidas, dentre essa dívida estava a questão dos salários. Você poderia explicar eu vou deixar melhor? claro aqui, porque quando você diz dívida, dá a impressão de que a dívida estava lá e que não pagaram. Eu falo e coloco isso muito claro. Era o déficit orçamentário. Por exemplo, para os funcionários públicos, assumiram em lei o propósito de dar gratificações ou incorporações salariais no salário do servidor público e não cumpriram. Gerou um passivo. No fundo é uma dívida. No fundo é uma dívida, mas é um déficit orçamentário. E aí, se você deixa aquilo acontecer, tem gente que vai empurrando com a barriga. Eu, apesar de estar com uma barriga um pouquinho grande, não faço isso. Procuro resolver os problemas. E aí nós pagamos tudo neste ano. E chegamos no final do ano, olha, o ano passado, nesta época, é só Campo Largo lembrar, os postos de saúde estavam fechados. As máquinas estavam todas na Secretaria de Viação e Obras Públicas fechadas. O município estava praticamente paralisado. Esse ano, nós continuamos trabalhando a todo vapor. Anuncio aqui que pagamos vamos pagar agora o 13º e logo em seguida o salário. Não vamos ter problema nenhum e vamos entrar no ano que vem no 0 a 0. Aliás, com boas notícias para o ano que vem. Uma outra questão que causou polêmica no início da sua gestão foi a questão da reforma administrativa que você fez. A gente viu em alguma parte da oposição, algumas pessoas falando que houve aumento de salário, na questão do jurídico. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor isso. A primeira coisa que eu fiz e que fiz certo, faria de novo e não me arrependo mesmo. Campo Largo era o único município com mais de 120 mil habitantes que não tinha uma procuradoria jurídica. Você é um ilustre advogado e sabe disso. Nós tínhamos uma advocacia geral do município e ninguém tinha responsabilidade pelo que fazia. Eu criei a procuradoria do município de Campo Largo e essa procuradoria recebi congratulações da OAB, do Conselho Nacional de Procuradores Municipais, que foram lá se manifestar para dizer, mas você está certo de fazer isso. Então não era o caso de 5, 6 pessoas que passaram a ter uma carreira e não um aumento de salário. E hoje eu chego no final do ano e vou dizer o seguinte, eu olho para trás e eu vejo que tudo que a Procuradoria está fazendo correto. Chego no final do ano sem nenhum processo contra mim. Claro que também acho que é uma postura como prefeito, mas claro que eu também estou bem assessorado por funcionários de carreira. Eu não levei ninguém para lá, eu não estou criando cargos comissionados na Procuradoria. Já eram os advogados que já trabalhavam lá, mas trabalhavam como assessores jurídicos e não como procuradores municipais. Os advogados sabem claramente o que eu estou falando e sabem mais do que isso, que hoje em dia, sem uma boa procuradoria, você não administra o município. Fiz, não me arrependo. Agora, quando você fala de reforma administrativa, o que eu fiz junto foi, tínhamos 16 secretarias, ficamos com apenas 10. Tínhamos 303 cargos comissionados, ficamos com apenas 189. Desses 189, mais de 70
são funcionários efetivos que estão ocupando os cargos comissionados. Então eu levei, apesar de ter uma vitória brilhante e poder fazer política, comigo hoje eu devo ser o prefeito da região metropolitana que menos pessoas trouxe para assessorá-lo, porque nós não temos lá mais do que 100, 110 cargos de fora. Ou seja, numa folha de pagamento da Prefeitura de Campo Largo, com 3.150 funcionários públicos, hoje nós só temos de fora um pouco menos de 100 pessoas. Registrar a presença aqui de alguns amigos, André Renato Almeida, Celso Souza, Osmar Lopes. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar aqui na timeline ou então pelo WhatsApp, que é o 99613-3677. O pessoal está perguntando aqui como faz pergunta. Então manda a pergunta aí para o prefeito de Campo Largo, Marcelo Pupi. Uma outra questão interessante foi um convênio que você firmou com o prefeito Rafael Greca, os municípios de Curitiba e município de Campo Largo, em relação ao Armazém da Família na localidade Ferraria. Gostaria que você falasse um pouco dessa parceria aí. Bom, isso é uma das coisas, eu costumo dizer que Campo Largo está saindo na frente com 30 anos de atraso. O Armazém da Família já existiu em Campo Largo, inclusive lá na própria Ferraria. Depois disso deixaram de ter interesse. O Armazém da Família é para famílias cadastradas. Você pode comprar o teu rancho mensal por até 30% a menos do que você pagaria no mercado. E isso é bom para todos. Você fomenta a atividade local, o pequeno produtor local. Num primeiro momento, vai funcionar com as famílias de Campo Largo comprando aqui em Curitiba, mas praticamente na divisa. E num segundo momento, que a gente quer que seja o mais rápido possível, nós vamos abrir o Armazém da Família lá em Campo Largo também. E você já tem projeto para esse Armazém da Família? Como você pretende trabalhar? Sim. Nós já temos o projeto do Armazém da Família. Aliás, no mês de janeiro a gente inaugura um outro compromisso que eu assumi em campanha, que é o Centro Administrativo da Ferraria. E na frente do Centro Administrativo da Ferraria, nós vamos ter o Armazém da Família, que é para essas pessoas cadastradas lá da Ferraria. E aí a gente pode pensar em ampliar também e levar para o restante da cidade. Tem uma pergunta aqui em relação aos quadros técnicos permanentes. Você falou já alguma coisa? E concursados da Prefeitura, engenheiros civis, geógrafos, geólogos, biólogos, engenheiro ambiental, nas diversas secretarias. Pergunta aqui do Sérgio Leite, ele é geógrafo, ele gostaria de saber a sua opinião quanto à necessidade desse quadro técnico, tendo em vista que o município se encontra em área de manancial. Bom, deixa eu dizer que isso é o que mais me preocupa hoje. E qual foi o grande desafio? O primeiro é de não ter a certidão. E a segunda, Rafael, foi que assumi Campo Largo com 53,7% do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fazendo a reforma administrativa, com todos os cortes que nós fizemos, com a compreensão dos servidores públicos que não tiveram qualquer reposição esse ano, a gente tem baixado esse índice. Hoje, se você pegar só a minha administração, nós estamos em torno de 48%, 49%. Mas ainda a gente lida com exercício móvel. E lidando com exercício móvel, a gente está em 52%. Eu preciso baixar de 51%, 50% para fazer os concursos públicos. E nesses concursos públicos, Campo Largo hoje carece de médicos, Campo Largo precisa de engenheiros, Campo Largo não tem um engenheiro de trânsito, Campo Largo só para se ter uma ideia, um município deste tamanho e nós não temos um topógrafo no município de Campo Largo. E isso não é uma questão de agora, é uma questão que ao longo do tempo as pessoas não perceberam isso. Então esses quadros técnicos são fundamentais para o município de Campo Largo e a gente quer começar lá logo no começo do ano, baixando aí definitivamente o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente consiga contratar pessoas, a gente quer fazer isso já no ano que vem. Outra pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre a atuação, falando um pouco do meio ambiente, né, para contemplar essa área, sobre a atuação e gestão das seguintes câmaras técnicas no município de Campo Largo? A Câmara de Apoio Técnico do Passaúna e a Câmara Técnica do Karst.
Quem faz essa pergunta? Sérgio Leite, ele é geógrafo. Bom, eu acho que nós estamos, até as câmaras técnicas são fundamentais e algumas coisas, por exemplo, o planejamento urbano de Campo Largo estava errado, por exemplo, na região de Bateias, onde estava incentivando o aumento populacional na região de Bateias, exatamente em cima do Karsten. A Câmara Técnica já assegurou, nós estamos fazendo a modificação para não contaminar esse que é talvez o mais importante aquífero brasileiro. E a Câmara Técnica do Passaúna também tem desenvolvido um trabalho fundamental, inclusive com a chegada do Alphaville em Campo Largo. Nessa questão de proteção ambiental, nos mais diversos casos, Sérgio, Campo Largo tem realmente trilhado um bom caminho, como por exemplo na questão dos resíduos sólidos. Campo Largo ganhou um prêmio da Presidência da República, a Associação Assur ganhou um carro da Presidência da República em razão disso, e agora o sistema FIEP, através do SESI ou do SENAI, deu a Campo Largo também um prêmio sobre o melhor município para contemplar resíduos sólidos. Até inclusive uma outra pergunta que ele fez, sua opinião sobre a gestão dos resíduos sólidos, orgânico e reciclável, líquidos e gasosos, produzidos e transportados dentro do município, se pudesse E falar ainda também. tem outra coisa, o Campo Largo tem feito sua parte, a gente tem modificado muito a legislação. Hoje nós já também temos que pensar muito na questão do lixo eletrônico. Nós, ainda na questão do lixo, fizemos uma licitação esse ano, mudou a empresa que fazia a coleta de lixo, mas eu acho que nós não sofremos solução de continuidade e a gente precisa avançar e inclusive tudo que o Sérgio quiser colaborar com o município de Campo Largo, nós estamos mais do que à disposição, até para receber das câmaras técnicas da Comec a orientação necessária. Mas também peço muitas dessas coisas para as câmaras técnicas, agilidade também nos processos, porque muitas coisas param em análises demoradas. Existem processos, por exemplo, que a gente tem 1 ano parado e que a gente precisa dessa agilidade técnica. Ao mesmo tempo em que você não faz mais nada sem respeitar a ciência, sem respeitar a tecnologia, sem respeitar a lei, a gente também precisa ter agilidade para poder responder para a população. Vamos falar um pouco do turismo, já entrando numa outra pergunta aqui. A primeira questão, Parque do Mate. O que você pode falar sobre o Parque do Mate? O Luiz Miguel Garret, ele é turismólogo, gostaria de saber, ele falou que ele fez alguns questionamentos para o pessoal do turismo lá na prefeitura, e aproveitar e fazer a pergunta aí para você, o que você pode esclarecer? Eu conheço muito bem o Luiz Miguel Garret, ele inclusive é uma pessoa extremamente ativa dentro das redes sociais, é uma pessoa que faz questionamentos um atrás do outro com relação à Prefeitura Municipal de Campo Largo, e inclusive questionamentos ao Ministério Público que me dão a oportunidade de mostrar a lisura do processo. Por exemplo, se dependesse do Luiz Miguel Garret, nós não teríamos dado o uniforme escolar, entregue todos os uniformes escolares para as crianças de Campo Largo, porque ele fez uma denúncia ao Ministério Público que aquilo estava errado. E a gente acabou fazendo uma licitação onde nós prevíamos gastar 1.800.000 e acabamos gastando 1.064.000. Nós compramos lá embaixo e isso foi um diferencial hoje na educação, incentivando os alunos. Ele pergunta sobre o Museu do Mate. Sobre o Museu do Mate, eu tenho a dizer o seguinte: assumiu o Museu do Mate, o Luiz Miguel também sabe sobre isso. Ele estava completamente era do Estado, e você tinha coberto no Museu do Mate toda uma camada de mato, você não enxergava mais o Museu do Mate. Pessoas morando na área que não poderiam estar morando na área. Fiz um protocolo de intenções com a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. A Secretaria de Cultura manifestou interesse de passar para o município de Campo Largo. O município de Campo Largo tem feito a conservação da área externa, mas ele, como um museólogo, sabe que você só pode abrir um museu a partir do momento que você tem estrutura para isso. E a gente tem feito, junto com o Museu Paranaense, todos os estudos para fazer do Museu do Mate uma referência em toda a região. Ainda tem uma outra situação. A CCR Rodonorte e o governo do Estado do Paraná
precisam fazer exatamente naquela região 2 trincheiras, uma no Jardim Guarani e outra no Museu do Mate, para facilitar todo o acesso do Museu do Mate. Então, é possível que já nesse ano de 2018, depois de muitos e muitos anos, falo aqui de décadas, nós possamos devolver o Museu do Mate para a população, porque tenho trabalhado isso com imensa seriedade. Um outro questionamento que ele faz é em relação ao diretor de turismo, digamos, a formação dele, se pudesse falar daí. Eu vou dizer 2 coisas. A pessoa, para ser diretor ou fazer qualquer coisa, ele precisa gozar de 2 situações. Primeiro, ter a confiança do prefeito. E segundo, ter competência, inclusive integridade moral. E as pessoas que trabalham comigo têm essa confiança, essa competência e integridade moral. Eu sei que eu acho que o Luiz Miguel gostaria de participar da administração. E por isso que ele faz essa pergunta, porque sendo ele um museólogo e querendo estar lá, ele gostaria também de participar dessa administração. Quem sabe um dia eu possa levar a ele o convite. Mas também sei que hoje, quando a gente monta uma equipe, a gente tem que ter uma equipe unida para poder fazer a melhor gestão pública. E enquanto a gente estiver dando respostas, eu vou dar respostas públicas para todas as pessoas de Campo Largo. Eu não gosto muito dessa questão de você ficar no embate de sempre ter alguma coisa por detrás. Eu não discuto pessoas, eu discuto fatos. E fatos que eu estou discutindo é tentando fazer o melhor para Campo Largo. Legal, vamos rapidamente para as notícias do nosso blog, notícias de hoje, com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Então agora vamos para as notícias do nosso blog, Verdade e Expressão. Começando então falando do Quadro Negro em Ponta Grossa. Na Operação Quadro Negro, que apura um esquema de desvios de recursos de escolas estaduais, o Ministério Público do Paraná instaurou um inquérito civil para investigar se houve irregularidades em obras de 3 escolas de Ponta Grossa que eram executadas pela Valor Construtora. Em todos esses casos, as licitações e os contratos com a empresa foram gerenciados pela Prefeitura. O caso mais emblemático é o da construção da nova sede Escola Estadual Francisco Pires Machado, no bairro Caracará. Orçadas em R$ 4.700.000, as obras estão paradas desde 2015, quando a Valor Construtora abandonou o empreendimento, 3 meses após a eclosão do Quadro Negro. O contrato com a empresa só foi rescindido em dezembro de 2016. Apesar de se tratar de um colégio estadual, a obra foi gerenciada pelo município por meio de um convênio entre a Secretaria do Estado da Educação e a Prefeitura de Ponta Grossa, firmado em 2011, na gestão do então prefeito Pedro Osgrau Filho, do PSDB. Na instauração do inquérito civil, o GEPATRIA, que é um grupo do MPPR de proteção ao patrimônio público, destaca que uma das solicitações para que o convênio saísse do papel partiu do deputado Plauto Miró, do DEM, investigado na Quadro Negro e apontado como beneficiário de R$ 600.000 em propinas que teriam sido pagas pela Valor. Agora vamos falar sobre o aumento da alíquota nos planos de saúde. Nesta segunda-feira, dia 11, os vereadores de Curitiba aprovaram em primeira discussão o projeto de lei que pretende aumentar a alíquota de impostos sobre serviços dos planos de saúde em 2%. Foram 21 votos favoráveis e 10 contrários. A votação em segundo turno está prevista para terça, dia 12. A proposta tramita em Câmara Municipal em regime de urgência. Agora vamos falar uma matéria a nível nacional. Rocha Loures, que virou réu no caso da mala. A Justiça Federal do Distrito Federal recebeu nesta segunda, dia 11, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, pelo crime de corrupção passiva. Com isso, o político se torna réu no processo relacionado à mala com R$ 500.000 recebida em um restaurante em São Paulo em abril deste ano. Segundo a PGR, Loures era o operador de Temer para assuntos do grupo JF. Todos os envolvidos negam. Em novembro, o Ministério Público do DF confirmou a denúncia.
Como Loures perdeu o foro privilegiado, as acusações foram desmembradas pelo ministro Edson Fachin em agosto. A acusação contra Michel Temer foi suspensa por decisão da Câmara e só voltará a tramitar após o fim do mandato do presidente em 31 de dezembro de 2018. O recebimento da denúncia não torna Rocha Loures culpado ou condenado pelo crime. Indica apenas que o juiz viu indícios de culpa. A condenação ou absolvição do ex-deputado será definida em julgamento após coleta de provas e depoimento de testemunhas. Não há data prevista para essa análise. Essas foram as notícias do nosso blog, o www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Tem uma pergunta aqui do André. Ele quer saber sobre, a gente falando do turismo, falar um pouco do empreendedorismo. Quer saber aqui o que já foi feito e o que futuramente você vai fazer para desburocratizar e incentivar o empreendedorismo. Bom, deixa eu colocar algumas coisas aqui para o André. Campo Largo passou por algumas fases do desenvolvimento. A primeira delas, nós éramos o caminho dos tropeiros. Descobrimos o ouro. Do ouro nós passamos depois, logo em seguida, para o setor de cerâmica, que levou a cidade de Campo Largo durante muito tempo. Agora nós chegamos num ponto que é de serviços. E Campo Largo caminhou claramente para o setor de saúde. Eu acho que Campo Largo foi o único município da região metropolitana de Curitiba a ter inaugurado recentemente, dentro da sua nova vocação, uma fábrica que custou 16 milhões de euros, que é o Grupo Grifos, o grupo espanhol, o maior produtor de derivados de sangue do mundo e o maior europeu seguramente, e que vai fazer para a América Latina inteira. Mas nós temos que avançar muito e a gente está fazendo dois planos, o plano diretor da cidade e o plano municipal de desenvolvimento. Feito o plano municipal de desenvolvimento, nós vamos poder falar de empreendedorismo. A cidade de Campo Largo tem procurado abrir suas portas para todos os empreendedores que lá querem chegar. Mas a gente não pode esquecer que vivemos numa crise como nunca o Brasil viu. E o seu relacionamento com a Associação Comercial muito bom. Tem colaborado muito na gestão? A Associação Comercial tem sido extraordinária, inclusive facilitando todo um processo de desburocratização e tudo mais. Mas as pessoas também têm que entender algumas coisas que a gente pegou em Campo Largo e que foi extremamente difícil, como a desorganização de alguns setores. Por exemplo, as nossas principais fábricas não tinham sequer alvará. E quando eu falo isso, eu falo também de setores de saúde que também não tinham alvará. E também não tinham alvarás, nem mesmo alguns órgãos da própria Prefeitura Municipal de Campo Largo. E muita gente tinha o alvará, mas o alvará foi considerado fraudulento em investigação do Ministério Público. Tinha gente que pagava o alvará mínimo lá e operava de uma maneira muito complicada. Tudo isso atrapalhou nesse ano, mas a gente está colocando a casa em ordem e para o ano que vem acho que vai se resolver. E esse relacionamento aí com o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor, de repente não é regular, qual o trabalho de educação e conscientização que você faz? Deixa eu só dizer uma coisa, por exemplo, é muito duro quando você passa por um processo de mudança e que você quer mudar as coisas para melhor. Porque as coisas acostumadas com uma determinada situação não notavam que se você tem uma lei, a lei é para proteger o cidadão e não para prejudicar. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma feirinha em Campo Largo. E essa feirinha, todo mundo gosta de ir na feira. E nós só queríamos organizar a feira. E foi difícil, não foi fácil. Uma hora faltava alvará, outra hora faltava um documento, queriam estar todos sempre no mesmo lugar. Chegamos no final do ano com todo mundo regulamentado, com uma lei de chamamento que está em vigor. E agora a gente está fazendo os festejos de Natal na praça onde está a feirinha e está todo mundo muito agradecido. E todo mundo participando, porque entenderam o processo de mudança. Nós não temos mais aquelas barraquinhas, mas agora está todo mundo com seu trailer, todo mundo organizado,
todo mundo fazendo e todo mundo ganhando dinheiro. E quanto mais a gente puder incentivar o pequeno empreendedor, nós vamos incentivar. Para o ano que vem eu quero, inclusive, tenho trabalhado para as startups. Eu quero ter um lugar para as startups em Campo Largo, para as empresas de tecnologia, de jovens campolarguenses que não têm onde trabalhar. Quero que a contrapartida seja que eles destinem alguma coisa para o poder público. Em contrapartida, nós daríamos a estrutura para eles poderem trabalhar. Você falou do Natal, estamos aí próximo do Natal. Gostaria que você relatasse aí essa iluminação que tem na cidade, que inclusive o pessoal está elogiando aqui, e quais os festejos que teremos aí para frente. Bom, a iluminação. Acho que tem que aqui ressaltar o trabalho da Cocel, de todos os nossos eletricistas que ficaram dia e noite com chuva e sol fazendo uma iluminação de Natal, que eu não vou dizer que é a mais bonita da região metropolitana, mas quem quiser ver a programação de Natal em Campo Largo, sintam-se todos convidados. Fizemos uma iluminação de Natal diferente dessa vez. Ela é uma iluminação de Natal rasteira, onde as pessoas podem participar com fotos. Então você tem nas praças os presentes, simbolizando presentes, a figura do papai e da mamãe Noel para você colocar o rosto, a iluminação de Natal, as estrelas que elas estão no chão e ficam próximo para se fotografar. Ele está muito bonito, mas não seria bonito apenas se nós tivéssemos luz, mas é bonito também porque a gente conseguiu fazer que um campolarguense entendesse que sem gastar dinheiro é possível você mobilizar a cidade. E lá já se apresentou o grupo ucraniano, o grupo italiano, o coral do Kennedy, ontem foi o Reino da Loucinha, mas também está lá a banda do Exército, está lá a banda da Polícia Militar e algo inédito, que vai ser, só peço para o pessoal aqui me dizer, no dia 18 de dezembro, nós vamos ter uma programação da primeira orquestra da cerâmica do Brasil. Os músicos de Campo Largo vão tocar músicas em xícaras, vasos, pratos, ou seja, nós vamos tirar o som daquilo que nos dá o sustento, que é a cerâmica de Campo Largo. Você está convidado para ver essa apresentação lá. E depois, nos dias 20, 21, 22, 20 e 23, nós vamos ter uma surpresa em Campo Largo. E eu acho que Curitiba vai para Campo Largo. E quando você vai ver anunciar o Natal? Essa surpresa aí? Há mais uns 2 ou 3 dias, nós anunciamos essa surpresa. Fábio César Zanelato, como está a criação do Parque Linear na antiga BR-277? Pois é, nós mandamos agora o plano diretor, Fábio, para a Câmara Municipal. E a partir do plano diretor, nós vamos fazer o Parque Linear. Nós já temos encomendado mas conversado com algumas pessoas sobre o projeto e eu aqui anuncio, eu vou com a vice-governadora do Paraná e com o Pedro Lupion, na próxima quarta-feira, às 2h30 da tarde, ter uma audiência com o ministro das cidades e vou falar sobre o Parque Linear. Vamos falar um pouco sobre a saúde, que é um problema que todos os municípios enfrentam. Primeiramente, a gente vê algumas reivindicações quanto à falta de remédios, falta de médico, ambulância. Gostaria que você desse um panorama geral da saúde no município. Muito bem. A saúde de Campo Largo, ela vive 2 momentos. Primeiro, ela é uma saúde hoje referência no Brasil em alta e média complexidade, quando nós falamos dos hospitais de Campo Largo. Por outro lado, ela não tem o mesmo investimento quando se trata de atenção básica de saúde. Primeira situação que a gente tem que voltar no tempo e eu tenho que ter a responsabilidade de falar aqui olhando no olho. Eu assumi uma saúde em Campo Largo, questionada na Justiça pelo Ministério Público, com diretores da saúde afastados, com secretários de saúde afastados e com gente respondendo sérios processos com relação à saúde. Além do mais, recomendações do Ministério Público que não renovasse contratos que elas tinham e, evidentemente, isso trouxe problemas. Agora, a saúde de Campo Largo são 2 coisas. Primeiro, falta de remédios. Eu vou dizer o seguinte, remédios se falta em Campo Largo hoje, falta no que falta no Brasil inteiro, porque é quando o laboratório não entrega os remédios.
não entrega os remédios. Você faz a licitação, então o remédio que está faltando em Campo Largo, falta nas farmácias do Brasil inteiro, porque não há uma compra, não há um atraso, nada. O que acontecer com Campo Largo, que nós estamos chegando no final do ano e nós estamos corrigindo isto? Você recebia, por exemplo, paracetamol, e você mandava em quantidades iguais para todas as unidades de saúde. Só que a unidade de saúde da Ferraria, vamos lá, imaginou, eu estou dando números, os números são fictícios, eu só estou dando em termos didáticos aqui. Você manda 1.000 paracetamol para a Ferraria, 1.000 para o Itaqui, 1.000 para Bateias. Bateias usou só 300. A Ferraria precisa de 2.000. O Itaqui usou 700. Os postos não se conversavam. Então, o que ficava, onde sobrava, depois tinha que ser jogado no lixo. E num lugar estava faltando. Agora, nós com a central de medicamentos e com uma farmacêutica que é especialista nisso, estamos acertando essa situação. Você até respondeu uma pergunta aqui do Martion Nunes. Ele fala, por que no centro médico as melhores receitas dadas pelos atendentes é paracetamol? Inflamações se combatem com paracetamol? Eu não sei, isso você tem que perguntar para médico. Porque médico é quem receita no centro médico e não o prefeito. Sim. Certo? Como é que é o nome da pessoa que ligou aí? É Martion Nunes. Pensei que era um outro nome que estava fazendo aqui. O Centro Médico de Campo Largo atende 700 pessoas por dia. Pelo menos 90% sai de lá sem reclamar e agradecendo. Aí você passa a ter os problemas que você tem no centro médico. Mas, Marchão, eu vou contar duas histórias que me aconteceram aqui. Uma já há uns 3 ou 4 meses. E outra que me aconteceu na sexta-feira agora. Posso já complementar com mais uma atinente ao assunto? Consulta especialistas, o porquê da demora. Consultas especialistas, vamos lá. Exames negados nos postos de saúde. Laureci quer saber. Laureci, vamos lá. Se alguém negou o exame em posto de saúde, pergunte para o médico por que ele negou. Quanto à questão das especialidades, a especialidade não é questão da prefeitura municipal, é questão do governo do estado. Cada vez que você tem alguma especialidade, você tem que ir para a central de regulação. A central de regulação vai dizer aonde que você vai fazer aquela especialidade. Não é uma questão do município, mas a gente tem conversado muito com a secretaria para isso acertar. Mas eu volto lá, nas duas coisas. Eu tive duas situações. Num domingo à noite eu estava em casa, quando postaram aí no Facebook uma fotografia de ambulâncias no centro médico. E estava escrito assim: quem disse com C, que no centro médico não tem ambulância. E umas 10 ambulâncias paradas. A pessoa precisando ser transportada para um hospital e os vagabundos tudo ali, na porta, dando risada. Cadê o prefeito dessa cidade? Então eu entro imediatamente e disse, primeiro, quem precisa ser transportado? Segundo, quem disse, e aí escrevi correto, ou disse com 2 S's, que não tem ambulância? Terceiro, quem são os vagabundos que estão dando risada? E a pessoa com muita gentileza me respondeu, prefeito, é o meu pai, ele está precisando ser transportado para o Rossio e disseram que não tem ambulância. Eu liguei imediatamente para o diretor do centro médico. E quando eu ligo para o diretor do centro médico, ele me diz, prefeito, essa pessoa está com traqueostomia, precisando ser transportado para o Rossio com uma ambulância vermelha do SAMU e por 2 médicos, porque o caso dele é gravíssimo. Então eu respondo para a pessoa, mas quando eu estou respondendo, ele diz, a pessoa já está sendo transportada. Isso não levou 5 minutos. E aí eu então disse para as pessoas, olha, o caso do seu pai, você sabe, é grave, ele já está sendo transportado, o sistema está funcionando, porém eu agora vou te dizer, o caso dele é tão grave que, por favor, você cuide dele agora e não fique só na rede social. E todo mundo começou, parabéns prefeito, parabéns prefeito, parabéns prefeito, até que eu disse, eu não fiz nada nisso, gente, é o sistema que funcionou. E aí todo mundo continuou, parabéns prefeito, até que vem uma pessoa e diz assim, é tudo vagabundo mesmo. Só funcionou porque nós aqui no Facebook nos mobilizamos. Funcionou porque tem médico responsável, porque tem gente trabalhando, porque tem ambulância operando, porque tinha gente para trabalhar lá. Não era por causa só do prefeito. Quantas e quantas são as vidas que são salvas ali?
Na sexta-feira, 5 horas da tarde, eu estou saindo da prefeitura para ir para um lugar, entro num grupo e tem uma pessoa que diz assim: estou há quase 1 hora aqui no centro médico para ser atendido com minha filha, mas ninguém atende, ninguém dá bola, é tudo vagabundo mesmo. Eu disse: vou aí e vou verificar. Quando eu saí da prefeitura e cheguei no centro médico, a menina já tinha sido atendida. E mais do que isso, já tinha feito radiografia. O problema dela era uma dor no dedo e a pessoa queria ser atendida na hora, e tem o direito de ser atendida na hora. Mas não foi e levou 40 minutos para ser atendida, porque nesse meio de tempo chegou um homem de 80 anos com AVC e um outro jovem de 36 anos com infarto. As pessoas têm que entender que isso acontece lá. Agora, qual é o grande problema de Campo Largo? E aí eles estão com razão quando falam isso. Falta médico? Falta. Precisa de mais médicos? Precisa. Por que o Marcelo não contrata mais médicos? Porque o município de Campo Largo, há mais de 3 anos, está proibido de fazer concurso público, porque não pode contratar, porque está acima da lei de responsabilidade fiscal. E é por isso que eu estou enxugando, para ter que contratar mais médicos. Mas, em compensação, que é uma boa notícia, por que ninguém fala da UPA? Que inauguraram uma UPA que chove dentro. E que eu tive que ir a Brasília 2 vezes e que consegui agora recursos para recuperar a UPA. Recuperada a UPA, o centro médico passa para a UPA e nós vamos ter uma das unidades mais modernas. Mas peguei chovendo dentro e tinha sido inaugurada fazia pouco tempo. Aí deram uma justificativa que tinha chovido pedra e que pelas pedras era por isso que chovia dentro. Nós fomos ver e receberam a UPA depois, a chuva de pedra foi em outubro e receberam a UPA em fevereiro. Então não teve chuva de pedra. Ou se teve, receberam a UPA desse jeito. Mais do que isso, acabamos de inaugurar a unidade da mulher e da criança, que está funcionando na antiga Santa Casa, no antigo Lar Santa Rita. Nos próximos dias vamos inaugurar a farmácia de especialidades em Campo Largo. E também, mais algum tempo, vamos inaugurar também o Centro de Especialidades Odontológicas em Campo Largo. Fazendo concurso público, passando para a UPA, essa referência que todo mundo fala da saúde de Campo Largo, vão falar também da saúde pública municipal. Só não esqueçam de um detalhe: quando a gente faz pesquisa aqui em Campo Largo ou em Curitiba, a avaliação das pessoas que estão nos postos de saúde é maior a nota dada para os campolarguenses do que a nota que Curitiba está recebendo. Você até falou da impossibilidade de fazer concurso nesse momento, e daí chegou uma pergunta aqui do Altivir Portela, em relação, agora já fugindo do tema saúde, contratação de um topógrafo comissionado, se não, a possibilidade disso aí. O Altivir é nosso funcionário na prefeitura, e o Altivir sabe disso. Eu não posso contratar topógrafo comissionado. Hoje, os cargos em comissão são só de chefia, assessoramento superior ou chefes de departamento, ou chefes de divisão. O cargo operacional, Altivir, não pode ser contratado em cargo comissionado porque é desvio de função. Tem que ser privativo de carreira. O que eu estou tentando e hoje, com a secretária de Educação, falando inclusive da Altivir, nós tivemos, talvez, vamos ver a possibilidade de contratar uma empresa de topógrafos que possa fazer um serviço público para fazer isso. Mas é impossível você contratar topógrafo em cargo comissionado, é impossível você contratar motorista em cargo comissionado, é impossível você contratar guardião em cargo comissionado, professor, médico. Essas são as atribuições de carreira. Todos os cargos operacionais só por concurso público. E essa é uma das dificuldades. E eu, felizmente, tenho servidores na Prefeitura Municipal de Campo Largo com a competência do Altivir, que eu sei que fazem de tudo para não deixar a peteca cair. Muito obrigado, Altivir, a você e a todos os servidores públicos de Campo Largo. Chegando mais uma pergunta, Jorge Meister, questão da água. O povo do interior, se ele pode contar com o seu empenho para ter água potável nas casas. Então vamos lá. Outra coisa que eu trabalhei muito, Jorge. A concessão, Campo Largo tinha uma empresa municipal de água, como tinha a empresa municipal de energia. Passou para a Sanepar.
E esse contrato com a Sanepar é sempre em estado precário. Foi feito o Plano Municipal de Água e nós estamos em tratativas para fazer agora o contrato definitivo com a Sanepar. Estamos pedindo para a Sanepar, para renovar o contrato. Primeiro, a criação de um fundo, para que quando a Sanepar não possa fazer, nós tenhamos dinheiro para fazer obras de saneamento. Segundo, dando todas as metas do que nós queremos para a Sanepar. Terceiro, pedindo o Parque do Passaúna do lado de Campo Largo. E a Sanepar está disposta a fazer. Segundo, pedindo o Parque da Água Mineral, que é atrás do Rocio, onde tinha primeiro o tratamento de água mineral. E terceiro, Jorge, obrigado pela pergunta, é que a Sanepar assuma definitivamente a água dos distritos de Campo Largo, onde hoje ela não chega, que é Bateias, Três Córregos e São Silvestre. Você falou do Facebook, das redes sociais. Você como prefeito, como você tem enfrentado aí essas cobranças via rede social? Que até num certo momento você estava falando fora do ar que isso ajuda, ou até num certo momento da entrevista falou que ajudou você a corrigir coisas que de repente você não estava vendo, que vai até de encontro com uma pergunta aqui do Celso Souza. Você acha que a população deve reclamar? Sim. Aliás, desculpa, eu prefiro, como diz o grande teólogo, né? Eu prefiro o crítico que me engrandece do que aquele que me bajula. Né? E o crítico, ao te engrandecer, ele faz com que você corrija muitas coisas. E existem determinadas situações que você basta escrever, ouvir o sábio, porque você ouvindo o sábio, você consegue ter a solução muito rápida. Às vezes você tem técnicos, você tem um sujeito muito inteligente, mas quando você ouve o sábio, ele te dá o caminho que é para você fazer. Então, é evidente, e eu sempre que posso estou nas redes sociais, sabe o pessoal da Ferraria, sabe o pessoal do Itaqui, o que eu procuro participar. Eu tive um problema sério, vou revelar aqui pela primeira vez. Eu tenho o meu Facebook desde que o Facebook existe. E eu tive que sair do Facebook, da minha página pessoal, até por recomendação, temporariamente, porque tentaram invadir minha página, roubar senhas, roubar dados dentro do Facebook. Se é hacker ou se é alguma malandragem, não sei. E por isso eu deixei o meu Facebook pessoal. Mas por alguns dias, quero voltar. Mas funciona todas as redes da prefeitura e hoje, sem que a gente gaste um centavo com publicidade, eu tenho 2 pessoas ou 3 que estão me ajudando muito, muito, muito na parte da gente comunicar com as pessoas. Porque não é só você vir aqui falar, mas o que as pessoas dizem para você. E é isso que você tem que ter os ouvidos bem atentos. Tem um jovem que é o Michel Druzic, que agora está comigo na comunicação, que é alguém que fala a linguagem da cidade. Um jornalista como Cabral, que foi durante muitos anos da Folha de Campo Largo. E o Ed Moreno, que é um radialista da cidade. E essas pessoas estão me ajudando a tentar conversar e principalmente a ouvir os campolarguenses. Não podemos deixar de falar aqui, já veio umas 3 perguntas nesse sentido. Asfalto no cercadinho e a trincheira. Bom, vamos lá, pessoal do cercadinho. Eu vou anunciar aqui, e eu quando anuncio as coisas acontecem. Amanhã de tarde, nós vamos inaugurar a maior obra de asfalto com recursos próprios feitos pela Municipalidade de Campo Largo, que é a obra de asfalto do loteamento Três Rios. E quando chegar lá no Três Rios amanhã de tarde, eu vou já assinar o edital que está a abertura da licitação para fazer a ligação entre o Três Rios e o Gorski. Vou aproveitar aqui para falar sobre obras de asfalto. Acabei de sair da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e trago aqui uma autorização para licitar mais 4 milhões de reais, que é para fazer mais uma obra muito parecida com o entorno do Rocio, agora lá no Itaboa, na saída, terminando a estrada do Dom Rodrigo e ligando com a 277, mudando o Itaboa inteiro. E aí me pergunto do cercadinho. As mesmas obras que nós fizemos este ano no Três Rios, nós vamos fazer o ano que vem no cercadinho. Eu já pedi o projeto e eu quero asfaltar o cercadinho inteiro no ano de 2018. E para isso, só para dizer uma coisa,
Este ano nós fizemos, com todas as dificuldades que nós tivemos, nós fizemos 10 quilômetros de asfalto com recursos próprios. Uma delas ligando, e nós estamos terminando essa obra, ligando o Guarani ao Dona Fina. Outra lá no Jardim Três Rios. Mas fizemos muitas outras obras de asfalto pela cidade. Campo Largo não tem mais buraco. Tem pavimentação irregular ainda, porque aquele asfalto ali é duro. Mas fizemos, por exemplo, recuperamos a José de Paiva Vidal praticamente inteira. Tudo com recursos próprios, segurando muito os recursos e fazendo economia, fazendo fazer cada vez mais. O ano que vem eu quero asfaltar os núcleos do interior, à frente das escolas do Três Córregos, do São Silvestre, do São Pedro e talvez até do Itambezinho. E fazer o asfalto do cercadinho, para pavimentar o cercadinho inteiro. Para isso eu preciso de um projeto e o projeto já encomendei. E se não tiver recurso de financiamento, nós no ano que vem fazemos com recursos próprios. E eu fico feliz porque o asfalto que tem no cercadinho foi feito há 20 anos atrás pelo meu pai. E eu quero asfaltar o cercadinho inteiro. Quanto à trincheira, isso. Eu já falei, mas eu repito aqui até porque quem não viu antes pode vir agora. A trincheira. A CCR Rodonorte, o governo do estado, já tem um projeto pronto da trincheira, uma no Jardim Guarani e outra ali no cercadinho. O que está pegando nesse momento? Está terminando o contrato da Rodonorte, os 20 anos da Rodonorte. E há um questionamento, você pode fazer ainda dentro deste contrato ou você tem que colocar no contrato de concessão do ano que vem. Ou seja, é certeza que sai. Eu só não posso estipular uma data, porque isso não é comigo, é com o governo do estado e com a Rodonorte. E para o ano que vem, expectativa para as eleições de 2018, você está no Democratas, o que você pode falar a nível de estado aí, nas eleições? Você que já é antigo no Democratas, né? Eu sou um dos fundadores, né? Eu vejo o Paraná ainda sem clima de eleição, como de resto o país também sem clima de eleição. Não acho que nós tenhamos candidatos definidos a todos os cargos, mas vejo que o Paraná está bem servido daqueles que hoje se dizem como candidatos, né? Acho que nós temos o Osmar Dias como candidato. Quem que pode falar alguma coisa sobre a experiência desse homem ou do seu irmão Álvaro Dias? O seu irmão Álvaro Dias vai ser candidato a presidente ou vai ser candidato ao governo? Se não for, o Osmar Dias é candidato ao governo com apoio do irmão como candidato a presidente. Também vejo movimentação por parte do governo do estado com os nomes também que merecem o respeito dos paranaenses, porque sempre foram muito bem votados, como é o caso do deputado Ratinho Júnior, da vice-governadora Cida Borghetti. Mas dizer que o quadro está montado, eu não acho que agora, ainda em dezembro deste ano, que você já tem os candidatos definitivos. E acho que muita água vai rolar. Deputado estadual, tem o pré-candidato, tem o vice-prefeito, o Rivabem, o que você pode falar? Nós estamos conversando muito. O Maurício tem uma posição muito vantajosa no município de Campo Largo, até porque a cidade reconhece o trabalho dele como vice-prefeito. E vejo, o Maurício como vice-prefeito, ele recebe uma verba de representação, que é metade do valor de um secretário municipal. E ele trabalha como prefeito. Então o Maurício é alguém que definitivamente está trabalhando e trabalhando muito e merece esse reconhecimento. Se ele vier a ser candidato, e não é hora de falar de candidaturas ainda, eu acho que Campo Largo estará bem servido de um candidato. Mas também acho que em todas as coisas tem hora e tem hora para tudo. Tanto eu quanto o Maurício, nós estamos focados, mas focados mesmo é de conseguir fazer as coisas para Campo Largo. Maurício, hoje, quando eu saí, e que dizia ele que ia trazer essa obra aqui, eu vejo como ele se emociona com cada coisa que tem para sair, para acontecer, e o Maurício, o ideal dele é servir. Se for candidato, vai ser uma consequência. Mas o Paraná ganharia um bom deputado. Prefeito, agradeço a sua presença aqui, terceira vez aqui dando entrevista, e dizer que as portas estão abertas. Um Feliz Natal aí para Campo Largo, para você, e Feliz Ano Novo. Eu só queria dizer o seguinte: graças a Deus, todas as noites eu chego em casa, coloco a cabeça no travesseiro e durmo.
Muitas vezes você pode perder até a popularidade, mas você não pode perder a credibilidade. E amanhã, por exemplo, para aqueles incautos que dizem que nada vai sair, a Assembleia Legislativa vota em segunda votação um terreno que é para nós construirmos a sede do batalhão em Campo Largo. As coisas do Natal continuam saindo. Nós conseguimos ver as coisas para o ano que vem e podemos chegar até pelos festejos de Natal, até pela cidade iluminada hoje, dizer que muita coisa mudou. Se não mudou na velocidade que nós queríamos, é porque você tem que enfrentar muito a burocracia. Mas a gente não bota a cabeça na terra, não se esconde e estamos trabalhando ali naquela prefeitura das 7 da manhã às 11 da noite todos os dias, sábado e domingo, com muita vontade de acertar. Cerramos, pedimos desculpas, mas a gente não erra porque quer, a gente erra tentando acertar. Foi um ano de muitas dificuldades e também de algumas conquistas, mas quem arrumou a casa vai cuidar melhor da nossa gente. Muito obrigado, Feliz Natal, sucesso para vocês na Transamérica e que o ano novo seja melhor e venturoso para todos nós brasileiros, que precisamos sair dessa crise que a todos nos assola e que a todos nos entristece. E por último, com o exemplo do menino Jesus na manjedoura, sempre nos deixe de pé no chão, sabendo que há esperança para o futuro e que um dia nós vamos prestar contas a Deus. Obrigado. Obrigado a você, uma grande semana, um abraço e até segunda que vem às 19h30.